Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Hoje é terça-feira, hoje é dia do quê mesmo? Hoje é dia de culto online para a glória de Deus e hoje também é dia do meu pão diário. E hoje eu quero compartilhar com vocês, eu creio que é uma continuação daquilo que Deus vem falando com a gente, né? Deus está nos chamando a atenção para essa nova hipergraça. Nova não, já tem até um tempo, né? Desde mais ou menos uns 7 anos ela chegou aqui no Brasil e ela está devastando o meio evangélico. Por quê? Porque pessoas que já queriam, né? Já estavam vivendo uma conveniência de suas vidas com o pecado, acharam na hipergraça a forma de serem salvos e continuar pecando. Então, hoje nós vamos falar sobre pecado. O que é pecado e o que é julgo desigual. Eu tenho notado aqui no grupo que pessoas estão sendo influenciadas pela hipergraça. Muitas pessoas, eu tenho certeza que nunca tiveram contato com esses grandes influenciadores que dão palestras sobre a hipergraça. Mas eu vejo, através de conversas que eu tenho com elas, que elas são influenciadas pela hipergraça. Porque, para mim, eu não tenho dúvida que a hipergraça é um espírito do engano, né? É um espírito do anticristo. E que Paulo falou, muitos espíritos do anticristo apareceram. Não estou falando daquele anticristo, né, que vai encarnar tal, mas o espírito do anticristo, ele já estava sobre a terra faz tempo, que é tudo contra a vontade de Deus. E o pecado nos afasta do Senhor, né? E hoje eu vejo aqui no grupo pessoas que estão vivendo sobre a influência, né, demoníaca da hipergraça, onde elas querem pecar e achar que servem a Deus e estão salvas e que o Senhor está se agradando da vida delas. Então, hoje, o que eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque não tem tempo aqui no pão diário, é sobre pecado e julgo desigual. O inimigo das nossas almas, né, o diabo, ele é o rei da confusão, né? É ele quem traz confusão de mente, é ele quem traz a influência, né, do mal. Então, muitas vezes a gente nem precisa estar ouvindo vídeo, vendo pregações, para a gente ser influenciado. Basta o nosso olhar ser mau, basta o nosso coração estar um pouquinho saindo da vontade de Deus e pendendo para a nossa carne, e aí vem a influência satânica para nos dar força para isso. Só que como muitos de nós não queremos largar Jesus, porque a gente entendeu que esse é o caminho, né, que essa é a verdade, que essa é a vida, que essa é a nossa salvação, nós queremos dar um jeitinho brasileiro de fazer o quê? De unir o pecado e unir Deus. Então essa para mim é a hipergraça, né? Onde eu posso estar pecando porque Deus sabe como eu sou, Deus me criou dessa forma, Deus me criou pecador, então Ele sabe que é desse jeito, mas eu também vou para o céu. Quando Jesus vier, Ele me busca e me leva para o céu. É um engano, né, do inimigo, porque realmente a nossa salvação não é pelas obras, né? Não é por você ser bonzinho, não é por você fazer caridade, não é por você ser, sabe, isso e aquilo. Porém, a evidência de uma pessoa salva realmente são as suas obras, são as suas mudanças. Essa é a nossa evidência. Então, assim, se eu quero viver na mentira, se eu quero, ou se ainda há isso dentro de mim, no meu dia a dia, a desobediência da palavra de Deus, então eu estou sendo influenciada e eu estou vivendo realmente pela influência de Satanás e não do Espírito Santo. Amém? A Bíblia sempre foi e sempre será o nosso manual de sobrevivência aqui na Terra. É ela que nos instrui, é ela que nos traz luz, né, para esse caminho, para o nosso caminhar. Então, assim, Deus, ele mostra através da palavra dele o que é pecado.
ele diz que o pecado tem um salário, e o salário do pecado é a morte. Então ele mostra várias coisas para que a gente fuja do pecado, para que a gente saia do pecado. Então, o que é, assim, o pecado? A gente vê que na Bíblia que tem coisas que Deus colocou, né, como leis. E quando a gente passa daquilo, né, quando a gente desobedece aquilo, nós estamos em pecado. Amém? E também tem coisas, exemplo, tem coisas que para mim, Janaína, vai ser pecado e para você não, Paulo diz sobre isso, né? Aquilo que te acusa é pecado. Fazer algo sem fé é pecado. Então a gente tem que ler a Bíblia para a gente poder aprender e saber viver, sabe, sem esse engano. Então, assim, resumindo, o pecado na Bíblia, digamos assim, o que é pecado? No resumo, é você transgredir a lei do Senhor, fazer tudo aquilo que está fora do caráter de Deus. Amém? E o que é julgo desigual? Julgo desigual é algo que você traz para a sua vida, o qual vai te trazer problemas ou te trazer algum tipo de luta. Amém? Então, isso é julgo desigual, não é pecado. Eu vou dar um exemplo também, tipo, eu vou casar com um homem que não é da mesma religião que a minha. Mas a gente se dá muito bem, porque isso existe. Nós nos damos muito bem, e ele me ama, ele me respeita. Tem pessoas que não servem a Jesus, digamos assim, e eles têm muito mais caráter do que pessoas que dizem que servem Jesus. Então, não é assim que a gente mede o caráter das pessoas, né? Pela sua religião. Então, não é pecado você casar com uma pessoa assim. Só que vai te trazer um julgo desigual, vai te trazer algo. Por exemplo, no casamento que eu estou falando, a pessoa é de uma determinada religião, você é de uma determinada religião. Aí vocês têm um filho, e aí você quer apresentar o seu filho na igreja e a pessoa quer apresentar o seu filho na onde ele está. Você é mãe, tem direito, ele é pai, tem direito. Então vai trazer um conflito. Amém? Só que isso não é um pecado. Então, assim, a gente não pode usar de palavras ou de coisas que realmente a Bíblia não diz. O que é pecado, o que não é pecado, realmente não é pecado. Amém? Eu não tenho tempo aqui de estar falando, explicando, e eu quero falar com você sobre esse assunto, e a gente vai acabar esse assunto no culto. Como eu disse no começo da gravação, o Senhor tem falado muito sobre a hipergraça, sobre pecado, e o Senhor, ele é tão perfeito, né? Ele é tão na sua onisciência, que ele sabe tudo o que está acontecendo. Né? Eu sou limitada, você é limitada, mas Deus não. Ele conhece o grupo, o refúgio todinho, ele conhece cada pessoa ali do grupo. E o Senhor nunca fala em vão. Se ele está falando, é porque há pessoas que precisam ouvir. Oh, glória a Deus por isso. E eis-me aqui, porque eu também preciso ouvir, Pai. Então, eu não tenho tempo aqui para explicar, mas eu quis trazer esse tema para aguçar você, para que a gente possa conversar mais hoje no culto do refúgio, amém? Então, estão todos convidados para o culto de hoje, às 20 horas. Vamos fazer em comunhão, né? Uma busca pelo céu, uma busca, né, da presença de Deus, e também vamos aprender mais um pouquinho o que o Pai está querendo nos ensinar, amém? Bom dia, grupo, a paz do nosso Senhor, e que Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus.